Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor aqui da AD Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia, a quem deixamos a paz de Cristo. Estamos no nosso primeiro trimestre de 2023. Olha, depois de essa pandemia que atravessamos aí, aliás, estamos atravessando, mas de 2 anos muito difíceis, veio o ano de 2022, já voltando ao novo normal, tivemos lições aqui maravilhosas e agora chegamos a 2023 e pedimos a Deus que seja muito, mas muito mais abençoado que o ano de 2022. Eu tenho certeza que vai ser para você também. Eu quero nessa aula de hoje aí fazer, trabalhar com vocês, apresentar um pouco do livro do Evangelho de Marcos, que é o tema do nosso trimestre. Se você não assistiu o vídeo, eu quero que você assista aqui. Bom, enquanto você está se preparando aí com a sua revista ou está chegando a revista, quero incentivar você a não perder a aula de hoje, a não deixar de estar frequentando a Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Temos muita coisa maravilhosa. O Evangelho de Marcos é riquíssimo, é pequeno, mas conciso, cirúrgico, extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Vai rodar a vinheta e logo depois eu e você temos um encontro na presença de Deus. E hoje é início de trimestre e todo início de trimestre eu faço uma oração por todos os professores e professoras. A gente ora sempre na primeira aula e na 13ª aula, ou seja, no primeiro dia do trimestre, no último agradecendo a Deus. O primeiro pedindo que seja a bênção e o último agradecendo a Deus pela bênção recebida. Então quero orar por você logo depois do intervalo, que é a nossa vinheta. Pega um copo d'água aí, aquilo que você tiver, o seu café, chamate, tererê, pererê, aquilo que você tiver, camomila. O mais importante é você estar comigo aqui, porque eu e você temos um encontro na presença de Deus. Pega a sua revista, a Bíblia, porque temos muita coisa boa. Roda a vinheta. Bom, e você que está chegando aí agora, que eu posto meus vídeos, da IBD, as minhas pregações, mensagens, os nossos cursos também. Não deixa de fazer o Escola para a Vida, é gratuito. Você vai ser abençoado, vai baixar o material. Nós estamos estudando crescimento espiritual. Se você não está matriculado na Escola Bíblica Dominical, não deixe de fazer o curso assim mesmo. Eu queria saber de você, se você é da Assembleia de Deus de Madureira. Tem muita gente que assiste, mas não é de Madureira. O pastor comprou a revista, trabalha com a revista, mas não é Madureira. Fala para mim se você não é Madureira. Se você for Madureira, não precisa comentar, porque eu já sei que a maior parte das pessoas que estão conosco são Madureira. Mas eu gostaria de saber se tem gente, os visitantes, aqueles que estão conosco, mas não são Madureira, são Assembleia de Deus ou outros ministérios que adotam também a revista Betel. Eu gostaria de saber isso para ter a dimensão do nosso canal, do trabalho, de Madureira, da revista, saber a quem nós estamos atingindo. Então você comenta se você não for aí de Madureira. Bom, a aula de hoje nós vamos fazer a lição de número 1. Tem um vídeo aqui que eu estou apresentando o trimestre, apresentando aí e dando dicas de livros importantes para você trabalhar. Então não deixa de assistir esse vídeo onde eu dou pelo menos 2 livros, eu falo sobre esses livros, deixo o link que você pode estar adquirindo pela Amazon e vai te ajudar ao longo desse trimestre. Esses links estão nesse vídeo e também no vídeo aqui embaixo também. Mas se você assistir lá o outro vídeo, você vai ter mais dicas interessantes, porque eu falo com mais calma sobre esses livros que são apropriados para você, professor, professora, que vai trabalhar neste trimestre e precisa conhecer mais o Evangelho de Marcos. E por falar no Evangelho de Marcos, em conhecer o Evangelho de Marcos, nós estamos preparando um cursinho aqui, Introdução ao Livro de Marcos. Todo trimestre você sabe que a gente sempre faz isso, a gente prepara um cursinho para dar base, tá? Você já vai começando a digitar aí, eu quero, para eu poder entender que tem público, que gostaria de fazer esse curso pela Hotmart. Aqui a gente já fez o curso do Apocalipse, já fizemos o curso de Ezequiel, já fizemos o curso de professores, já terminamos o curso de
Conhecendo o Espírito Santo, que é o tema passado, muito bom. Aí você pode fazer qualquer um desses cursos, porque pela Hotmart você compra o curso e tem acesso ilimitado, ele é vitalício, então quer dizer que até Jesus voltar você vai assistir aula se você quiser, né? Recebe seu certificado no final, então esses cursos você pode acessar. E esse que eu estou fazendo já vai estar presente, aí vai estar o link aí, Introdução ao Evangelho de Marcos. Aí você me pergunta, mas por que, pastor, o senhor faz tanto curso? Porque na aula não dá tempo, né? Nos nossos vídeos já fica com quase 1 hora de aula, é muito complicado, fica muito assunto. Então, eu divido assim em temas, fica mais fácil. Então, não deixa, né, de procurar aqui o curso pela Hotmart, Introdução ao Evangelho de Marcos. Vamos à aula de hoje? Bom, antes, vamos falar com Deus. Prepara o seu coração, quero orar por você, professor, professora. Sei que você passa pelas dificuldades, né, de às vezes sem material, às vezes a revista não chegou, aí trabalhando na sua igreja, no interior, no sertão, nas comunidades, nas favelas, né, às vezes com muita dificuldade, em igrejas muito precárias, mas não desistem. Eu quero orar por você, agradecer a Deus pela sua vida, ministrar a bênção sobre a sua casa e sobre a sua família, pela dedicação no ensino que você tem. Eu tenho certeza que esse trimestre vai ser bênção para a sua igreja e para você também. Você vai crescer espiritualmente. E mesmo que você não esteja lecionando, não abandone a Escola Bíblica Dominical. Continue assistindo nossos vídeos, continue caminhando para a obra do Senhor, para a EBD. Você vai ver que Deus irá fazer coisas grandes. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse trimestre que está iniciando agora, te pedimos, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre nós, que esse canal Boa Semente seja canal de bênção para as pessoas que assistem, que não seja, Senhor Deus, ó Pai, mais um vídeo, que não seja, Senhor Deus, mais uma aula, mas seja o vídeo, a aula que irá transformar vidas, que esse canal, Senhor, seja teu, que seja o veículo para transmitir e semear a boa semente, que nós aqui, Senhor, estejamos ligados e conectados, ó Deus, na videira verdadeira, e que possamos ser instrumentos, ó Pai, pelos quais a Tua palavra semeada nos corações. Que realmente o nosso slogan, levando vida aos corações, seja real. Que eu seja um mero portador dessa semente, que eu seja um mero canal, veículo por onde flua o Teu Espírito Santo. Que em cada casa, Senhor, onde esse vídeo entrar, em cada lar onde chegar a minha voz, em cada, Senhor Deus, família, Senhor, que encontrar, ó Deus, ó Pai, nesse canal, Senhor, refúgio, abrigo, força, incentivo para vencer através da Tua palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Sabe, Senhor, que o nosso canal é pequeno. Sabe, Senhor, que somos poucos, ó Deus. Sabes, ó Deus, que não temos recursos, que não temos apoio, que não temos, ó Deus, aglomerações, conglomerados, capital por trás, Senhor Deus, ó Pai, para nos ajudar. Mas nós confiamos em Ti, porque Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és aquele que nos ajuda diante das adversidades e não será diferente, Pai. Que esse canal esteja, Senhor Deus, ó Pai, sendo bênção na vida dos Teus filhos. E que cada professor seja veículo, Senhor, do Teu querer, do Teu agir, seja instrumento, seja atalaia, Senhor, na Tua casa. Usa os Teus filhos, Senhor, com poder e glória. No nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Marcos e o seu Evangelho. Vamos lá. O autor da nossa revista é o pastor Abinair Vargas Vieira. Pastor Abinair Vargas Vieira, presidente da Junta Conciliadora Goiânia. Primeiro vice-presidente da CONEMAD, Goiás, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos. CONEMAD é a símbolo que diz que é Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus. Ministério de Madureira, no estado de Goiás. Alô, Goiás, acabou o trimestre? Ninguém me convidou, irmão. Ninguém me convidou para comer aquele pequi, né? Tal de pequi que tem lá em Goiás, ninguém me convidou, mas deixa quieto. Presidente da Assembleia de Deus em Fama, Goiânia. Quinto vice-presidente da CONAMAD Teólogo. Irmãos, a Assembleia de Deus Fama, só conheço também pela internet. É um espetáculo de igreja, irmãos, enorme. Assembleia de Deus em Fama, olha, coisa grande. E ele é presidente da Assembleia de Deus em Fama, Goiás. Então, já viu que o negócio é forte, né? Já viu que não é brincadeira. Os comentaristas aqui, eu louvo a Deus,
pela Betel, louva a Deus pelos comentaristas, pelo time de comentaristas que são escolhidos pelo bispo, são todos teólogos do mais alto conhecimento. E olha, eu vou dizer aqui uma coisa para você, eu conheço muitas revistas de EBD, não vou falar o nome delas para não causar aqui, né? Mas eu prefiro Betel. Não é Ramal não, mas eu sou mais Betel. Eu me identifico com a Betel. Eu me identifico com a Betel, com os comentaristas, com o estilo, eu gosto. Eu estou aqui, eu faço o que eu amo, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. Eu não faço por obrigação, para agradar a homem. Claro que a gente tem que estar debaixo da nossa liderança e agrado também. Se for mas eu não falaria aqui algo que não fosse verdade, né? E não vou gravar uma coisa que eu não gostaria de fazer, né? Só para ter views, só para ter conhecimento, nada disso. Então, a outra revista, irmão, eu vejo o tema, eu conheço o tema, mas cá para nós. Não é boa como a nossa, não. Vamos lá. Bom, então nós vamos lá. Marcos e o seu evangelho, lição de número 1. Texto áudio, só Lucas está comigo. A lição hoje é tremenda. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. 2 Timóteo 4,11. Verdade aplicada, mesmo vivenciando dificuldades e instabilidades, o discípulo de Cristo deve preservar e aproveitar as oportunidades para o crescimento e amadurecimento. E se fosse você não perder a aula dessa semana, eu estou falando sobre crescimento. Olha como é que o Espírito Santo nos dá, né? Estamos ligadinhos. Objetivos da lição são 3. Apresentar a relevância de viver em um lar cristão. 2. Mostrar que o momento de fracasso não é o nosso fim. 3. Falar que Deus sempre está disposto a nos restaurar. Viu? Gostou da impostação de voz, né? Sabe porque é a primeira aula, irmão? A primeira aula está cheia de gás, né? Depois, fala comigo, vem cá, fala comigo. Primeira aula é assim, a gente faz uma peça, teatro, fala, canta, roda, pula, grita, né? Primeira aula é assim mesmo. Depois, só Jesus, só pela graça. Texto de referência, Atos 12, versículo 9 ao 12. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo do judeu esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aleluia! E nos 6, 15 e 93. Raio-X da lição. Bom, no raio-x da lição vai ser mais do que o raio-x, porque como é a primeira, eu preciso apresentar o plano geral do livro do Evangelho de Marcos, né? Então, nesse plano geral, eu quero falar para vocês aqui, e é isso que você deve fazer, professor, na sua classe, é a primeira lição. A primeira lição, geralmente, deve ser dada pelo superintendente da Escola Bíblica Dominical. Por quê? Porque o superintendente da Escola Bíblica Dominical é o professor dos professores. É por isso que em muitas igrejas o superintendente é o próprio pastor. Então, se a gente pensar num tipo de hierarquia, né, eclesiástica, educacional, viria pastor, depois o superintendente e depois os professores. Ok? Então, acima do superintendente, somente o pastor da igreja. Né? Ele é o superintendente que coordena, que dirige, que organiza, que monta as classes, que distribui os professores. Portanto, ele tem que estar apto a ensinar os professores. Portanto, o melhor para lecionar essa primeira lição é o superintendente da IBD. Ou mesmo o próprio pastor, ok? Porque o superintendente vai sentar e vai ouvir o pastor. É ele que vai fazer essa primeira aula. Por quê? Porque é a aula inaugural, porque é a aula de abertura. O segundo motivo é porque ele deverá fazer um apanhado geral de todo o trimestre. É por isso que tem que ser o superintendente, e geralmente é uma classe única. Aí você deverá, como superintendente, fazer uma leitura de tudo que vai ser apresentado no trimestre. Você vai falar, olha, no primeiro trimestre, agora nós vamos aprender na lição 1 isso, na lição 2 aquilo, na segunda lição 3, e você vai apresentando, porque é o primeiro momento. Se você não é o superintendente e vai dar aula para a sua classe assim mesmo, você deve fazer a mesma coisa para a sua classe. Ou seja, você vai apresentar a revista toda. E claro, você não precisa dar aula da revista toda, não é isso. Você vai apresentar, você vai mostrar para o seu aluno qual é o tema,
que é o Evangelho de Marcos, quem escreveu o livro de Marcos, aonde foi escrito o livro de Marcos, o que ele vai estudar nesse trimestre, qual é o objetivo desse trimestre. São isso que você deve fazer, que é a primeira aula. Ok? Então, e é o que eu vou fazer aqui hoje. Então, hoje eu vou fazer um pouco disso aqui. A lição de número 1 é uma lição muito importante. Eu vou fazer como a gente trabalha aqui. Eu vou fazer esse no raio-x, né? E depois do raio-x a gente vai entrar aqui na lição. Na aula de hoje, então, com você, eu vou trabalhar o Evangelho de Marcos. E eu quero pegar para a gente a chave que o autor deixou para a gente, que o bispo Odair deixou para a gente, que está lá no versículo 12 de Atos 12. Olha só. E considerando ele isto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quem é esse homem? O nome dele é João Marcos, tá? Homem, no caso um jovem. João Marcos é um dos jovens que estavam seguindo a Jesus. Alguns acreditam que ele estava no momento que Jesus foi crucificado. Ali apanharam não só os discípulos, mas muitas pessoas. Por exemplo, Pedro negou a Jesus, né? E muitos discípulos fugiram, correram, ficaram atormentados. Inclusive um jovem, que a Bíblia não fala o nome, que ele foi também identificado como um dos discípulos de Jesus. Os guardas o agarraram e ele conseguiu se desvencilhar e saiu, né? Conseguiu, porque talvez fosse a túnica ficou nas mãos dos guardas e ele saiu nu. A Bíblia não fala que é ele. Alguns estudiosos dizem que é possível que seja esse jovem, o João Marcos. Segundo ponto importante, ele vem de uma família abastada, ou seja, a mãe de João Marcos, também se chamava Maria, era uma mulher que devia ser uma mulher de posses. Acredita-se que ela deveria ser viúva. Por que eu digo isso? Como historiador eu digo isso? Porque não cita o pai de Marcos, só cita a mãe de Marcos, o que significa que é bem provável que João Marcos já não tivesse pai, ou seja, essa mulher tinha sido uma viúva. Então, historicamente, né, como a gente conhece essas sociedades, esse homem, o pai de Marcos, devia ser um homem de posses, morreu e deixou a sua esposa, né, no caso a viúva Maria, com bem de vida, uma mulher que tinha uma condição social interessante naquela época. Fazia de Marcos também um jovem abastado. E isso é importante, esse detalhe é importante, porque vai ser esse jovem que vai ser vai aproveitar, né, a riqueza, as condições que ele tem para poder ser um daqueles que vai pregar o Evangelho e abrigar a igreja na sua casa. Então, isso aqui é muito interessante, esse contexto, você poder entender qual é o papel desse jovem chamado João Marcos, que ora o Evangelho chama de Marcos, ora o Evangelho chama de João Marcos, ok? É a mesma pessoa. O segundo ponto, o nascimento da igreja na casa de Marcos. E por que na casa de Marcos? Porque é na casa dele que os discípulos vão se reunir. Lembra que nesse momento não havia, né, igreja, ok? Só existe o templo em Jerusalém. Só existe o templo em Jerusalém e as sinagogas. As sinagogas eram o local onde se estudava a lei, que ela remonta lá aos tempos do cativeiro babilônico. Né, naquele momento em 856, quando a Babilônia leva o povo de Israel, deporta o povo de Israel, destrói o templo, aqueles que ficaram, os remanescentes, começam a se reunir aos poucos, né, nas sinagogas. São casas especiais separadas para o estudo da lei. E mesmo quando o templo é reconstruído por Zorobabel, as sinagogas permanecem. De maneira que no tempo de Jesus você tem então as sinagogas e os templos. Jesus vai tanto ao templo quanto à sinagoga. Então, não existia a igreja, não existia casa como igreja, templo, igreja. O que existia é o judaísmo ensinado, tanto nas sinagogas quanto no templo. E aonde que a igreja então se reunia? A igreja se reunia nas casas. Ok? A igreja se reunia nas casas. A igreja nasceu nas casas, ela não nasceu no templo. Pelo contrário, porque o templo era o local de adoração a Jeová e era o judeu que comandava, o sacerdote que estava lá. A igreja era mal vista, era perseguida, então ela se reunia nas casas. Casa de quem? No cenáculo. Que cenáculo é esse que a Bíblia fala? Então os estudiosos eles dizem que esse cenáculo era a casa de João Marcos.
E o que é um cenáculo, né? Um cenáculo é uma casa alta. A palavra cenáculo significa casa alta, como se fosse uma casa de 2 andares. As casas, vamos ver aqui o contexto das casas na Palestina naquela época. As casas eram bem pequenas, bem simples, bem modestas. Geralmente não existia quarto. Ok? Não existia quarto, geralmente era uma sala onde as pessoas ali estavam ali presentes. Às vezes quando tinha isso, então geralmente as casas não tinham cômodos, era só um cômodo geral, e conforme a pessoa fosse sendo uma condição melhorzinha, aí teria 2 cômodos, ou seja, um quarto, né, e uma sala, enfim, né, mas geralmente não tinha isso era bem simples. Mas as famílias mais abastadas, elas tinham a parte de baixo para receber convidados e construíam uma parte em cima. Ou elas faziam o contrário, elas moravam na parte de baixo e recebiam os convidados na casa alta, ou seja, lá em cima, no cenáculo. Alguns acreditam que Jesus estava reunido com eles, né, na casa de João Marcos, foi o local da última ceia, porque era uma casa ampla, onde tinha o espaço para ter uma ampla mesa, e geralmente era feita na casa alta, ou seja, no cenáculo, na casa de cima. E os estudiosos acreditam que então teria sido na casa de João Marcos que a igreja começou a se reunir antes de fundar a igreja, como a gente conhece hoje, né, a igreja de Jerusalém, que não existia, eram nas casas. Então João Marcos é uma pessoa importantíssima, porque ele, com o seu recurso financeiro, com o seu poder ali aquisitivo, ele vai abrigar os primeiros cristãos. E ele não só vai abrigar os primeiros cristãos, mas vai escrever o Evangelho de Marcos, ou o Evangelho de São Marcos. Bom, e ele escreve esse evangelho porque ele viu muita coisa, ele andou com Jesus, ele andou com os discípulos, ele andou com Pedro, ele é contemporâneo de Pedro, de João, ele conhece essas histórias, ok? E ele vai escrever o evangelho de Marcos. E qual é a particularidade do evangelho de Marcos? É o primeiro evangelho dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e João, os 3 sinóticos. A palavra sinótico significa observam Jesus, contam a mesma história de aspectos muito semelhantes, muito parecidos. Por isso eles são sinóticos ou semelhantes. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Isso quer dizer que ele é escrito primeiro e depois o evangelho de de Mateus, por exemplo, vai consultar, vai pegar o escrito de Marcos e vai ali tirar suas dúvidas, vai lembrar alguma coisa, vai copiar outras coisas, não, eu lembrei de outra coisa, e vai colocar e vai escrever o evangelho de Mateus. Lucas, que não viu a Jesus, foi o nosso primeiro historiador que nós temos notícia, esse nem viu a Jesus, não foi ele pega já conhecimento já com Paulo ali, né, e Pedro, os apóstolos, mas ele não viu a Jesus, ele vai também beber do evangelho de Marcos, também para escrever o seu evangelho, de maneiras que 90% do texto de Marcos você vai encontrar em Mateus e a outra parte você vai encontrar também em Lucas. O quarto evangelho é um evangelho diferente, que é o evangelho de João, não é uma narrativa sobre a vida de Jesus. O evangelho de João, ele é na verdade o evangelho que procura mostrar Jesus como Filho de Deus. Por outro lado, o evangelho de Marcos procura mostrar Jesus como o servo sofredor. Esse é o tema do evangelho de Marcos. E ele escreve justamente para os romanos, né, para tentar mostrar aos romanos, olha, a esse homem que vocês mataram e que vocês podem se gabar de terem destruído, na verdade, ele é o Filho de Deus, ele é o servo. Ele poderia ter destruído vocês, mas não fez. Ele poderia ter vencido vocês, mas não o fez assim. Por quê? Porque ele é o servo sofredor, mas esse servo sofredor é o Messias, é o Filho de Deus. E João Marcos vai construir então esse livro, que é muito breve, tem 16 capítulos, para mostrar essa narrativa, dar uma narrativa desse Jesus como um servo sofredor. O segundo propósito para a escrita desse livro é que ele é feito justamente para fortalecer os cristãos daquela época que estavam sofrendo perseguição.
Então João Marcos escreve, porque muita gente está chegando ao Evangelho agora, muita gente não conheceu a história de Jesus, não andou com Jesus, né? Estão em Jerusalém, no primeiro local onde eles estão se reunindo, na casa dele, e não conhecem essa história, então ele começa a narrar e a contar essa história para eles, mas na ideia de fortalecê-los diante da perseguição que o Império Romano tem feito cada vez mais, mostrando, olha, assim como Jesus, ele foi o servo sofredor e venceu, nós também venceremos. Fica firme. Vamos até o final. E é por isso que ele termina em Marcos 16, de pregar o Evangelho por todo mundo, por toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o capítulo 16 é a apoteose, justamente, dizendo assim, fica firme, ele vai voltar. Enquanto ele não volta, esse servo sofredor é poderoso, é rei, e ele está conosco para nos dar a vitória. Está gostando? Você que não deu o like, deixa o seu like aí, irmão. Pelo amor de Deus. Outro dia o irmão comentou assim, como é que pode 9 mil? Tem 9 mil likes, né, irmão? Dá um like aí, deixa eu usar aí, dá um like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Depois de uma introdução dessa, eu vou embora. Vamos desligar esse negócio, vamos embora. Irmão, a direção tá... Bom, a direção vai falar, cadê o like? Bom, vamos lá. Então esse é o plano geral do Evangelho de Marcos. E no curso lá eu falo mais sobre isso, só que não dá tempo, já estamos quase com 30 minutos e a gente está ainda para entrar na lição. Bom, agora que você já sabe, né, todo esse contexto, vamos à nossa lição, introdução. Dentre os evangelhos sinóticos, já te expliquei o que são, semelhantes, Marcos é o mais curto, entretanto, isso em nada atenua o valor teológico, a beleza da sua mensagem, né? Uma lição que a gente tira daqui, né? Deus precisa de pouco. Às vezes pensa que Deus quer muito, às vezes o menos é mais. O evangelho é curto, mas sucinto. Às vezes uma palavra curta, mas sucinta. Às vezes uma aula curta, mas cirúrgica. Vai no ponto. E é o evangelho de Marcos. Quem foi Marcos? Marcos, assim como Lucas, não esteve entre os 12 apóstolos. Aqui eu discordo um pouco, né? Ele fala que não andou com coisa, mas alguns, como eu falei para vocês, aí há controvérsias. Há estudiosos que dizem que ele andou, tanto é que ele é esse rapaz que foge lá, ok? Que ele está na crucificação de Cristo. Então ele fala que não andou, não. Muitos dizem, né, que sim, que se você pegar inclusive tem um livro sobre isso, eles vão dizer que ele andou, mas enfim, mas não vale a pena você entrar, dizer que o comentarista está errado, não é questão de estar certo ou está errado, é questão de ponto de vista, ok? Aí você também não precisa cravar que teve ou que não teve, nem entrar em polêmica. Olha, irmãos, o comentarista diz que não teve, os historiadores dizem que teve, mas isso muda? Não muda nada, né? Continua a mesma coisa. O importante é que João Marcos é que escreveu, e é ele que vai escrever. E ele vai escrever isso, né? A Bíblia nos mostra que Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, como eu falei para vocês, e era parente de Barnabé. E alguns acreditam que está em Colossenses 4:10. Ele era, uns dizem que era sobrinho, outros dizem que era primo. Quem é Barnabé? Olha, isso aí dá muito importante. Barnabé é um dos homens, um dos obreiros, que a gente pode dizer assim, que está na outra local de comunidade, uma outra comunidade de fé, que é a Antioquia. Nesse momento você tem 2 lugares assim muito importantes para a fé cristã. Jerusalém, onde tudo aconteceu, onde os discípulos estavam, onde estavam na casa de João Marcos, possivelmente na casa de João Marcos, né, que não tem como a gente afirmar também, mas a gente deixa subentendido, na casa de João Marcos, e um outro grupo de pessoas estavam em Antioquia. Antioquia, né, que fica na Turquia, na região da Turquia. Na Antioquia, a gente não sabe se era um templo, a gente não sabe se era na casa de alguém também, mas o texto fala da igreja que está em Antioquia. Então, a gente não sabe se o autor está se referindo à igreja enquanto reunião de pessoas ou igreja enquanto templo. Mas o certo é que existia um grupo de pessoas que estavam em Antioquia e Barnabé era um desses. A diferença também da igreja de Antioquia para Jerusalém é que Jerusalém só tinha judeu, né, e alguns gregos que se converteram, a maioria eram judeus. E em Antioquia tinha gente judeu, tinha grego, era uma cidade cosmopolita. Então era uma cidade que tinha muito mais gente de outras nacionalidades. Então a igreja, preste atenção nisso, é legal, a igreja de Antioquia era uma igreja multicultural. Diferentemente dos judeus, a igreja de Antioquia era uma igreja multicultural, porque havia várias culturas. Isso é importante pra caramba. Por que isso é importante? Porque é lá que Paulo vai nascer, despontar para o mundo cristão.
Lembra, Paulo se converte em Atos capítulo de número 9, cai no caminho de Damasco, fica cego, vai para a casa de Ananias, ali ele recebe a visão, ele recebe a profecia, mas ele fica anos, está lá em Gálatas, né? Ele fica anos, se não me engano, 3 anos ou 3 anos e meio no deserto, aprendendo, e ali ele fica no ostracismo. Por que Paulo ficou no ostracismo? Paulo ficou no ostracismo porque a igreja que estava em Jerusalém, ela era extremamente antiproselitista, ou seja, ela achava que o evangelho era só para o judeu. Pedro tinha muito essa posição, não, vamos ficar aqui mesmo, é para gente, e não vamos também ficar falando muito, que já tá, o negócio aqui já está crescendo muito. E eles viam com maus olhos a conversão de Paulo. Paulo era mal visto, porque Paulo era um matador, era um antigo Saulo, era um matador de cristão. Então, mesmo ele tendo se convertido, ficou ainda meio que de lado, né, nessa marginalidade. Eu não tenho medo de usar essa palavra, marginal não é necessariamente um malfeitor. Marginal é alguém que está à margem de alguma coisa. Uma literatura marginal é uma literatura que não é reconhecida. Um filme marginal é um filme que não é reconhecido. Por isso não é errado alguém dizer que essas pessoas eram consideradas marginais no sentido que estavam à margem do que aquilo que eles aprenderam. Então Paulo ele foi visto como um obreiro à margem de... Né? E, não queremos muito aqui Paulo não sabemos se ele se converteu, e ele era um homem fariseu, né, que aprendeu com Gamaliel, um homem cioso da sua história. Não vamos deixar esse cara de lado. E aí é que entra Barnabé, porque essa igreja multicultural é que viu em Paulo uma possibilidade de ser um grande ganhador de almas. E aí o que Barnabé faz? Ele traz Paulo para a igreja de Barnabé. E aí lá em Barnabé, Barnabé traz Paulo para a igreja de Antioquia. E na igreja de Antioquia, se conhecem os três. Quem? Barnabé, cujo nome significa pai das consolações, Paulo, cujo nome significa pequeno, e Marcos, que significa martelo, né? Aquele que saem para a primeira viagem missionária. Ô, Glória, como é que as coisas se encaixam? Como é que estudar? Você fala assim, não vou estudar que não vai ter nada, não vou dar aula, não vou assistir mais o pastor Júlio. Irmão, se você não assistir, você está perdendo. Mas não vai ter aula. Assiste que é bênção. Assiste que é bênção. É conhecimento para a sua vida. Mesmo não tendo aula, assiste que é bênção. Então, o que acontece? Esses três vão se encontrar lá. E aí, deixa eu fazer um parêntese, sempre aplicando aqui. Número 1, né? O evangelho de Marcos é o menor evangelho, mas se não fosse o evangelho de Marcos, não tinha o evangelho de Mateus. Se não fosse o evangelho de Marcos, não tinha o evangelho de Lucas. Se não fosse o evangelho de Marcos, então não tinha os 4 evangelhos, porque todos beberam dele. Pequeno evangelho faz grandes coisas. Deus é assim, a partir de pequenas coisas faz coisas grandes. E Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Não despreze as coisas pequenas, porque Deus é poderoso e Ele usa as coisas pequenas. Ele usa os que não são para confundir os que são. Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes, para mostrar que o poder não é do pequeno, o poder não é do grande, o poder é do Todo-Poderoso. A segunda questão interessante é que se não fosse Barnabé, não tinha Paulo. Porque foi Barnabé que trouxe Paulo para o meio cristão, foi Barnabé que trouxe Paulo para a vida, né? Para o evangelho. Todo mundo quer ser Paulo. Comenta aí comigo. Todo mundo quer ser Paulo, mas ninguém quer ser Barnabé. Todo mundo quer ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Eu quero sentar na cadeira do meio. Eu quero ser. Todo mundo quer ser Paulo, mas ninguém quer ser Barnabé. Comenta aí, irmão. Todo mundo quer ser Paulo, mas. E comenta também a questão das pequenas coisas, né? Deus usa o pequeno, né? As pequenas coisas, Deus transforma em coisas grandes. Não despreze, comentário, não despreze os pequenos começos da sua vida. Não despreze os pequenos começos. E olha só como é que são as coisas. Nessa primeira viagem, vai dar ruim essa primeira viagem. Às vezes as primeiras coisas que a gente faz dá ruim, né, irmão? Mas Deus dá vitória, Deus trabalha lá na frente. 1.1, Marcos teve a graça de viver um lar cristão. Aí aqui ele chama atenção para a criação de Marcos, que Marcos foi bem criado e tal, teve o problema da sua mãe, a sua mãe vai criar e tal. Isso é muito importante, aí você pode fazer a ligação, a importância da criação de filhos. Muito bom. Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus. E aqui ele pega justamente isso, que Maria, né, ela abriu a porta da casa dela para receber essa comunidade de primeiros cristãos, ok? Então, legal. 1.3, Marcos é a prova clara de que o exemplo vem de casa. Então, esse tópico 1 é basicamente, ele está trabalhando
o lar de Marcos, né? A importância do lar de Marcos. Isso aqui é legal. E você pode pegar e trazer esse conhecimento, a importância da casa, a importância do ensino, a importância desse jovem. Foi muito importante para o crescimento da igreja, porque se não tem Marcos, não teria igreja também. A gente não pode desprezar a ação do homem. Deus trabalha junto com o homem. Deus trabalha junto com o homem. Deus não trabalha sozinho, Deus trabalha com o homem. Eu costumo sempre dizer, seja grato às pessoas, porque Deus não usa coisas, Deus usa pessoas, ok? Então muita gente fala assim, é Deus que faz na minha vida, Deus é que age, eu não quero saber do homem, eu quero saber de Deus, é Deus que me deu. Não, não é Deus que te deu, Deus usou alguém, e você tem que ser grato a essa pessoa, tem que reconhecer a lei do reconhecimento. Então a gente tem que reconhecer, se não fosse Marcos, isso não teria acontecido, por isso que há um propósito maior de Deus em salvar Marcos. Há um propósito também de Deus para salvar pessoas ricas também. Às vezes pensa que só os pobres vão para o céu. Não, a igreja precisa também das pessoas ricas. Precisa também embora vocês me conhecem, sabe que eu tenho uma questão muito social, eu sou muito apegado à questão social, eu acho que o evangelho é social e acho que isso é muito importante, mas nós não podemos ser retrógrados, tacanhos, e de não entender a importância do capital. O capital também é importante. Os empresários são importantes, os irmãos que investem são importantes, os patrões são importantes, né? Patrões empregados são importantes, porque sem patrão não vai ter empregado, não tem dinheiro, se não tiver empresa, o país não vive, não é verdade? Então, eles são importantes. Eu tenho essa consciência, e a Bíblia também tem, porque a obra de Deus se faz com dinheiro. Então é preciso que tenha na igreja pessoas que tenham dinheiro, que tenham recursos e que não, mais do que isso, né, que invistam seus recursos na obra. Porque não adianta ter empresário na igreja que não ajuda na igreja, não adianta ter empresário na igreja que não pensa na igreja, não pensa na questão social, não pensa em ajudar a obra, não pensa em ajudar. Aí não vai para frente. Mas João Marcos era um rapaz que uma família abastada, mas que usou seus recursos em uma coisa durável. Porque muitas das vezes você tem recurso financeiro e está colocando seu dinheiro e mais dinheiro, e fazer dinheiro, mas o que aproveita? Você morre e fica tudo aí. João Marcos pegou o seu dinheiro, ou João Marcos, a família, né, de João Marcos, pegou o seu dinheiro e investiu em coisa tremenda, uma coisa fantástica, que é a obra de Deus, que está aí até hoje. A obra de Deus não vai parar, não. Deus vai mandar alguém, Deus vai enviar alguém, pessoas de recurso, pessoas que têm visão pela obra, que têm paixão pela obra, para fazer a obra de Deus. Está gostando? Deixa o like, dá o glória. Você que não é membro do canal Boa Semente, me ajuda, vai, vou chorar aqui um pouquinho. Você que é membro do canal Boa Semente, está com dinheiro aí, irmão. Então você que é o capitalista, me ajuda aí a manter esse canal, porque eu não tenho dinheiro. Dinheiro, o ar-condicionado está quente, aberto, tem que dar um ar-condicionado. Bom, então, é você que vai me ajudar, irmão. Você que está aí com esses milhões aí no bolso aí, no banco, aí esses dólares todinho aí, esses euros, aí, ó, me ajuda a financiar o canal, para me levar essa boa semente. Tô brincando, né? Mas ajudar eu quero. 2. Particularidades do Evangelho de Marcos. Aí, no tópico 1, ele enfoca a família. No tópico 2, ele fala do Evangelho de Marcos. E aí, tudo que eu falei para vocês lá no começo, eu não vou me estender aqui, tá? Aí, no 2, o Evangelho de Marcos, de acordo com a tradição, foi o primeiro a ser escrito, já falamos. Contexto histórico do Evangelho, Marcos escreveu seu Evangelho durante uma ampla e cruel perseguição, bacana, falei isso lá. Então ele escreve para fortalecer a fé dos irmãos. Outra preocupação dos cristãos era o Império Romano. Então, duas coisas importantes: o Império Romano estava cercando a igreja, o Império Romano estava perseguindo a igreja. Então ele vai fazer isso para poder mostrar para os irmãos, escrever para os irmãos, que fica firme. E termina assim: contudo, os cristãos, por recusarem tais orientações, sofriam todo tipo de retaliação. Que orientação? Porque o Império Romano se colocava, né, colocava o imperador como Deus. O imperador era Deus, né? Então você tinha que fazer, né, César, né? Você tinha que, César, né? Então todo mundo tinha que adorar ao imperador. Rapaz, outro dia eu vi umas cenas aí, misericórdia, o pessoal adorando um homem aí de uma forma, se ajoelhando na frente de tal instituição, clamando igual os deuses. Socorre a gente, se curvando, meu Deus, coisa terrível. Então naquela época o imperador fazia isso com a igreja, só que a igreja lá não era a igreja de hoje não, que fica fazendo essas palhaçadas, essas presepadas por aí não. A igreja de lá não se curvava ao imperador, não se curvava a homem nenhum.
E eu continuo dizendo a mesma coisa. A igreja não pode se curvar nem a A nem a B. A igreja tem que manter a sua independência. A igreja, no dia que depender do homem, ela fecha as portas. Perco a igreja, mas não perco a salvação. Perco a igreja, mas não perco a salvação. Você pode ter dado dislike nesse vídeo, mas eu vou continuar sendo fiel ao meu ministério, à minha chamada, aquilo que eu acredito. Nós não dependemos do homem, nós dependemos de Jesus. Deus usa os homens, mas no dia que ele não quiser usar, ele vai usar outra pessoa. E no dia que ele não quiser usar ninguém, que venha a perseguição, porque esses homens foram perseguidos, mas não negaram a fé. E naquela época, então, o Império Romano oprimia e o povo sofria, mas eles não comiam da comida do rei. A igreja não pode se aliançar com o papel político de ninguém, nem de A, nem de B. Tem que manter a sua autonomia. Ela tem que ser voz profética para falar a verdade, para poder colocar os erros. Ela não pode se aliar. Não pode se aliar. Então, esses aqui, eles não se aliavam e sofreram, e por sofrer vem o Evangelho de Marcos justamente para trazer essa refrigério. Né? Esse é o motivo. A data, né, 2.2 é entre 55 a 70, não tem uma data certa aí, mas é bem no comecinho aí dos 100 anos, nos 100 primeiros anos. Tá? Esse pensamento se dá razão que Marcos não fazia nenhuma citação sobre a destruição do templo. A destruição do templo foi nos anos 70, lá feita pelo general Tito. Só ir recobrando aí para você o contexto histórico, né, é que Jesus vem, morre, 33, sobe, Atos 2, 50 dias depois, o Espírito Santo desce, a igreja é formada, casa de João Marcos, estão lá reunidos, Antioquia também forma igreja, Antioquia separa Paulo e Barnabé, vai Marcos também, pum, aí eles vão embora, Marcos abandona a viagem, vou falar isso no tópico 3, e aí Paulo faz a primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, tudo isso vai correndo. Enquanto isso, Marcos está escrevendo o Evangelho. Marcos escreve o Evangelho já para fortalecer os cristãos que estão sendo mal vistos onde eles estavam, em Jerusalém, em Antioquia, começa a sofrer a perseguição. Sobretudo em 64, quando Nero coloca fogo em Roma, e aí ele coloca a culpa nos cristãos, por isso que é perigoso você abrir ao governo. Eles colocam culpa nos cristãos e começam a matar um montão de gente, uma perseguição tremenda. Então, nesse sentido, que é constituído essa carta. É como se Marcos estivesse dizendo, não, Jesus também sofreu, mas ele venceu, e assim como ele venceu, nós vamos vencer. E ele não fala que aconteceu no ano 70, porque nesse meio tempo, né, no fogo, que 64, de Roma, a perseguição aos cristãos, existem várias revoltas, né, várias rebeliões. Israel começa a se rebeliar contra o Império Romano, e isso faz com que o general Tito tome uma decisão drástica de fazer o cerco de Jerusalém. E nos anos 70, ele invade Jerusalém, cumprindo o que Jesus havia falado, e cujo discurso você tem, tanto em Marcos como em Mateus, né, do que aquele dia, quem estiver no telhado não desça, quem estiver na cidade não volte. Ai das grávidas, Jesus estava falando da morticínio que ia acontecer nos anos 70, quando o general Tito iria fazer o cerco à cidade de Jerusalém. Ninguém entra, ninguém sai, e depois de certos dias, ele vai entrar e vai matar muita gente, a matança será grande e o povo de Israel será disperso pelo mundo. Como Marcos ele não fala sobre isso, então ele não chega a essa época, então acredita-se que, né, ele escreveu antes dessa época, ou seja, de 55 até no máximo anos 70. E aí eu já falei para vocês sobre o cerco de Jerusalém, eu já falei sobre coisa bacana, e tem muitos vídeos aqui no canal que você pode aproveitar sobre isso. Quem é o destinatário? Para quem que Marcos escreveu? Em seu conhecido evangelho, entendemos que Marcos procura, ao que se tudo indica, apresentar Cristo aos romanos, porque eram os romanos que estavam perseguindo a Jesus, e ele queria dizer, olha, Marcos escreveu para esses gentios, para os gentios, se dá por ele não mencionar nada a respeito do nascimento na genealogia de Jesus. Sim, porque diferente dos outros, ele não fala da genealogia de Jesus. Você pode estar perguntando por que isso é importante. Para os judeus é importante, para os romanos não é importante. Então, Mateus, quando vai escrever, escreve para o judeu, ele tem que dar a genealogia, provar que ele é rei. Então todo rei tem que ter genealogia. Quando Lucas vai escrever para os gregos, ele coloca a genealogia, porque ele está fazendo uma referência a Mateus. Agora, Marcos não tem genealogia porque ele está escrevendo para os romanos. Para os romanos pouco importa se ele diz lá que é o rei dos judeus. Mas porque Marcos não está apresentando Jesus como rei. Marcos está apresentando Jesus como servo. Então ele não traz genealogia.
Podemos dizer que se evidenciam por seus 16 capítulos que ele procura mostrar aos romanos que Cristo não veio para ser servido, todavia para servir, e guiá-los à subordinação completa ao Evangelho. No tópico 3, aí você tem o mote, o ápice, né, da revista, do início ruim a um fim honroso. É que eu acho que ele trouxe todo o tema dessa lição, é justamente isso, é por isso que ele começa, né, a primeira lição não é em Marcos, a primeira lição é em Atos. Por quê? Porque ele pega justamente a história de Marcos para mostrar o que aconteceu com João Marcos, né? E como é que esse jovem obreiro teve tantos problemas na sua vida, mas terminou bem. Por isso que ele coloca assim, ó, de um início ruim a um fim honroso. Por que ele colocou isso? Aí no tópico 1, eu vou falando já, porque você vai acompanhando aí. Por que ele está dizendo isso? Porque ele abandonou aquela comitiva que eu falei com vocês lá no começo, quando sai Paulo, Barnabé e Marcos. Olha lá, 3.1. Marcos recuou, mas não abandonou a fé. Por seu regresso na primeira viagem missionária que havia feito com Paulo e Barnabé, Marcos será motivo de uma calorosa discussão entre ambos, e foi mesmo. Porque aconteceu que nessa primeira viagem, a gente não sabe porquê, eles entraram com desacordo. Eles não concordaram e Marcos abandonou a comitiva. Marcos pegou e foi embora, foi embora. Abandonou Paulo e Barnabé. Isso foi muito ruim, porque Paulo ficou ressentido, Paulo ficou magoado. A primeira coisa que pode ter é um obreiro magoado. Você que é obreiro, não deixa a mágoa entrar no seu coração. Essa é uma das maiores histórias que nós temos aqui para a gente poder trabalhar, para você trabalhar sobre isso. Paulo ficou muito chateado. Isso trouxe uma briga muito grande entre Barnabé e Paulo, porque Barnabé era parente. A gente não sabe, alguns dizem que é tio, dizem que é primo, mas não importa. Barnabé com certeza era mais velho que Marcos. Marcos era mais jovem, tanto mais jovem que Paulo do que Barnabé. Isso mostra pra gente que os jovens às vezes são isso, eles cometem seus erros, eles cometem seus desvarios. O jovem acha que pode tudo. O jovem não tem a visão do todo, ele só tem a visão da parcial. O jovem é impulsivo, né, e intuitivo. O mais velho, ele é mais sábio, ele é mais da experiência. E Paulo era mais experiente. E João Marcos era menos experiente, mais impulsivo. E abandonou o caminho. Na outra viagem que foram ter, o que aconteceu? Quando Barnabé falou assim, vamos levar João Marcos, ele falou, não quero João Marcos, não. João Marcos nos abandonou. Né? João Marcos nos abandonou. Aqui vemos que Paulo e Barnabé iriam se apartar um do outro, como Paulo escolhendo Silas como companheiro e Barnabé oferecendo outra chance a Marcos, levando consigo para Chipre. Aí, olha só como é que esse desentendimento foi tão grande que separou Paulo e Barnabé. Daí para frente nunca mais foram juntos. Barnabé queria levar Marcos, ele falou assim, não vou, aí vou levar Silas. E aí Barnabé foi e buscou Marcos e levou para Chipre. Olha que coisa tremenda. Olhando assim, né, a gente pode pensar assim, bom, primeira coisa que a gente aprende, obreiros podem entrar em desacordo. Esse é o primeiro fato. A gente não é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Eu vejo pessoas que pensam que é dono da verdade. Eu sou o dono da verdade, ninguém é dono da verdade. Nós estamos aqui para aprender uns com os outros. Número 2, né, pessoas podem cometer erro, podem começar mal, mas pessoas podem aprender. Barnabé é o tipo de pessoa que aposta, né, ele apostou em Paulo e depois apostou em Marcos. E apostou e deu tão certo que Marcos vai ser aquele que vai ser restaurado. 3.2, Marcos, um obreiro restaurado na obra de Deus. Aqui tem as referências, você lê as referências, não deixa de ler, tá? Anota as referências e você lê, confirmando aquilo que eu estou falando com você. Não vamos botar no vídeo para não ficar muito grande. Marcos, um obreiro restaurado na obra de Deus. Eu já vou falando de cabeça porque eu já conheço o texto, mas é bom você ler os versículos e falar. É inevitável identificar que Marcos, de um desertor, foi restaurado a serviço do reino. Quantas vezes a gente não dá oportunidade, né, para as pessoas? Fulano errou comigo, fulano errou comigo, a gente não dá oportunidade. Quantos obreiros não dão mais oportunidade? Não, fulano não prega mais aqui, fulano não volta mais aqui. Não faz isso não. Deus é poderoso para restaurar. Deus restaura. Eu creio que Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da segunda chance. Por isso que eu acredito muito nisso. Eu só estou aqui porque eu tive uma segunda chance. E talvez você só esteja aí porque Deus te deu uma segunda chance. Comenta aí, Deus é o Deus das segundas chances. Pena que não dá tempo. Então, vamos lá. Para exemplificar, podemos ver que ele estava em companhia de Pedro, que tratava como um filho.
Já o apóstolo Paulo, que recusou sua companhia na segunda viagem missionária, agora descreve que Marcos está indo até Colossenses, solicita que recebam com todo respeito. Olha que homem de Deus Paulo também é. Depois ele deve ter pensado bem e falar assim, não, Marcos é um homem de Deus. Aí ele fala em Colossenses 4 para que recebam a João Marcos, né? Isso é muito visível. Como às vezes muitas pessoas obram o nome de Deus porque não reconhecem. Eu errei. Eu fiz algo que não era para fazer. E aí, isso é interessante porque no fim da vida de Paulo, ele vai trazer esse texto, esse versículo eu preciso ler com você. 2 Timóteo 4. É a última carta dele. Paulo está indo para a morte, né? Ele não sabia, mas essa era a última carta, era o último momento dele, e ele faz uma reflexão profunda sobre a vida. É como se passasse na cabeça dele um filme e ele dissesse: portanto, Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Paulo era um homem que sentia muito a questão do abandono, e é por isso que o fato de João Marcos ter saído da comitiva lá na primeira viagem marcou tanto a vida dele. Ele tinha dificuldade com isso. No entanto, tanto é que ele fala assim, com a amargura de Demas, era um homem que mesmo assim ele conseguia vencer o seu ego, que para ele era muito difícil, e reconhecia o seu erro. Quantos obreiros nós temos hoje assim? Como Paulo, que consegue passar por cima do seu orgulho, do seu erro, do seu achismo, da sua razão. Aí ele fala assim, ó: Crescente foi para a Galácia, o mundo secular, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Olha aí que moral, né? Que moral que ele deu aí para João Marcos. Traz João Marcos. Traz João Marcos. O inverno, né, ele falou essa carta fala sobre o inverno, ele falou: traz também meus livros, traz capa, porque o inverno está chegando. A verdade é que Paulo morreu antes do inverno. As capas não chegaram, os livros não chegaram, e João Marcos também nunca chegou. Paulo iria morrer antes. Mas a história não termina assim. João Marcos foi restaurado por Deus. Foi João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Um homem que poderia ter sido desacreditado no começo, que começou mal a sua carreira, mas terminou muito bem. Não importa como você começa, o importante é como você termina. Tem muita gente que começa tão bem, mas termina muito mal. 3.3. Após começar seu ministério de maneira inconstante, Marcos se levantou e cooperou de maneira digna para o desenvolvimento da igreja no princípio do século. Mesmo sem ter sido um pastor de relevância na liderança da igreja em Jerusalém, como Tiago e Pedro, Paulo e seu parente Barnabé, ele teve sua importância, e como, né? Para o reino, sendo o primeiro a escrever o Evangelho de Jesus Cristo, o qual foi fonte para os demais. Conclusão: a leitura do livro de Marcos nos faz ver que ele intenciona apresentar Jesus como servo de Deus. Podemos concluir dizendo que o tema central deste evangelho é que Cristo veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para resgatar a humanidade. Bem, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Fica com a gente nesse trimestre, hein? Tendo aula ou não tendo aula, sendo professor ou não, sem madureira ou não, tem muita coisa boa por aqui. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, porque assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte, a paz de Cristo. Então os três agora estavam juntos e saem da direção. E saem para